Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Competências dos Servidores do Poder Judiciário. Conosco está o seu autor, o professor Dr. Domingos Gualberto de Oliveira. A sua pesquisa foi orientada pelo professor Dr. Edson Cubo, do PPGA da USCS. Domingos ele é doutor em administração pela USCS, mestre em sistemas agroindustriais pela Universidade Federal de Campina Grande e graduado em letras com habilitação em língua vernácula inglesa pela Universidade Federal da Paraíba e graduado também em Direito pela mesma universidade. Atualmente ele é oficial de Justiça Estadual no Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele tem experiência na área de educação com ênfase em direitos humanos. Domingos, obrigado pelo seu tempo e bem-vindo ao USCS Consciência. Eu que agradeço. Então vamos lá, né? Era uma vez o paraibano chegando aqui à USCS, né? Eu queria primeiro saber, assim, a sua chegada à USCS, por que você escolheu a USCS, e se você já chegou com esse tema na cabeça, ou foi através de bate-papo com o professor Cubo que vocês afinaram aí o tema? Nós chegamos à USCS, né, com a turma especial do doutorado, né, do Nordeste, é um convênio entre as universidades, a UFCG e a USCS, né? Eu cheguei aí pela oportunidade, né? Era um sonho antigo, eu tinha um sonho de fazer o doutorado, de continuar na vida acadêmica, mas aí, por conta das intempéries da vida, a gente vai deixando para depois e vai trabalhar e tal. E aí, aproveitei a oportunidade, né, de chegar até a USCS e possibilitar esse doutorado. Tive o grande prazer de ser recepcionado aí pela professora Isabel, Sim. E pelo professor Celso. Eu acho que foi, assim, a melhor recepção que eu podia ter recebido. Claro, sem menosprezar ninguém, né? Porque, assim, a professora Isabel, ainda hoje eu tenho muita gratidão por ela. E foi justamente uma frase dela, né, que me fez, assim, acreditar. Né? A gente vai para a entrevista e ela conversava, e ela me viu um pouco nervoso, ela disse, olha, não se preocupe, você não tem que mudar o mundo. A tese que você vai produzir num doutorado é um ponto a mais, mas esse ponto a mais é necessário. E assim, eu achei isso... Poxa, um ponto não me tranquilizou tanto, mas me deixou mais convincente de onde eu estava, né? Sim. Que seria possível, porque até então era para mim um sonho, né? E aí, com essa conversa com ela, no primeiro momento, eu tive essa sensação, e ela, de uma inteligência, de uma sobriedade, de uma singeleza, que me deixou muito tranquilo, né? Aí, em seguida, eu tive a conversa com o professor Celso, que só fez corroborar tudo que ela já tinha me acolhido, né? E aí eu fiquei muito feliz com esse acolhimento e, ao longo do tempo, eu percebi que isso é uma característica da própria USCS, né? A USCS, ela tem esse acolhimento, essa proximidade, né? É gozado que você está falando, parece que eu estou querendo jogar confete, mas é uma fala que eu ouço muito nas entrevistas aqui, porque normalmente você pega algumas universidades, principalmente as federais, né, em que existe um grande distanciamento entre o orientador e os alunos. Primeiro porque tem muitos alunos também, então eles falam, tem meia hora no dia tal para conversar com você. E você é mais um aluno. E aí na USCS a gente conhece as pessoas pelas pessoas mesmo, entendeu? A gente sabe que você veio, a tua história, até para escolher o teu objeto, né? Que aí é onde vem a minha pergunta agora. Ok, você passou na fase, Isabel é uma fofa, realmente gosto muito da professora Isabel, a gente é amigo até hoje, né? Que ela tá no Vale do Paraíba agora, né? Trabalhando lá. E aí ela fala, olha, legal, passou. Como é que foi a tua escolha? Porque o teu assunto, assim, quando eu li a temática, e por quem me indicou você, eu achei que você era orientando do professor Oliva, porque ele tem tudo a ver com recursos humanos, e ele que falou, você tem que entrevistar o Domingos, que eu banquei, o trabalho dele é ótimo e tal. Eu falei, nossa, aluno dele. Aí quando eu li, é o Cubo que orientou? Ou assim, mas eu imaginei que você estava entre os dois. Como é que, você que escolheu, você foi escolhido, como é que deu esse processo? Primeiro, assim, a escolha do orientador. Eu, né, ao longo do percurso, eu achei também que seria Oliva. Inclusive, a gente conversou bastante, antes mesmo de Cubo
de ser orientado por Cubo. Mas aí a professora Isabel saiu, ela foi para outra universidade, e aí Cubo assumiu alguns orientandos. E Oliva também assumiu alguns orientandos. E aí eu fui para Cubo. Mas assim, claro, eu acredito, né, que foi, para mim, o melhor caminho, sabe? Porque eu admiro muito o professor Oliva, tem uma capacidade elevadíssima, né? Em recursos humanos ele é bom mesmo, né? Mas eu tive uma grata satisfação de trabalhar com Cubo, porque eu venho da área do direito. A gente escreve muito, a gente fala muito, né? E Cubo, ele é muito objetivo, até mesmo pela origem dele, né? E pelo curso de administração, né? Sim. Então, assim, eu consegui meio que mudar um pouco para ser mais objetivo a partir dele, né? Então, na escolha do tema, foi muito interessante, né? Porque a gente... Eu gosto desses bastidores, cara. Aquilo que não está escrito que é o mais legal. Fala aí. Exato. Eu achei muito interessante, porque assim, né? Olha, eu quero trabalhar competências, porque eu quero mudar o Tribunal de Justiça da Paraíba, eu quero fazer alguma coisa aí, Cubo, calma. Aí eu lembro que ele disse assim, olha, competências tem muita coisa já falada, muita coisa escrita. Mas vamos ver o que a gente pode fazer, né? E aí eu lembro que numa reunião com ele disse, Domingos, eu sei o que você quer, tá aqui. Aí ele me trouxe um artigo de Krui e Genutten, né? Professores holandeses que trabalhavam competências dos servidores públicos, e assim, com a preocupação na performance, aí ele disse, achamos. Veja se você gosta, lê e me diz. Quando foi no outro dia, eu já li, né, de imediato, e já me debrucei em cima. Eu disse, aí mandei um WhatsApp para ele, né? Professor, é isso. E o que mais eu achei assim, ainda hoje ele é assim, né? Ele me respondeu em 5 minutos. Sim. Eu até, eita, ele já respondeu. Ele é rapidinho. E aí, assim, daí eu acredito, Arquimedes, que isso, o fato de ter chegado já, né, no meu objeto de estudo, que era o tribunal, e no tema, que era o modelo de governança e competências diante em relação às performances, isso já ajudou muito, porque eu concluí o doutorado no período exato. Eu não precisei mais de tempo, porque a objetividade dele, é claro, e a gente ter descoberto o tema logo tipo assim, no primeiro encontro, né? Foi muito bom nesse sentido. É que eu falava às vezes para os alunos, né? A gente não precisa inventar a roda. A roda já... Por exemplo, eu não li o artigo que você se referiu, mas já te dava mais ou menos o modelo, você só tinha que adaptar o teu objeto, que aí estaria a que a gente chama de exclusividade, né? Que tem que ser algo novo, né? Inovador, né? Então, se eu pegar isso aqui, que alguém já falou sobre determinado lugar, e aplicar isso na Paraíba, é novo, porque ninguém falou isso na Paraíba. Então, ok, essa é a grande chance. Mas aí a minha pergunta a sua pergunta foi a seguinte: como se configuram as competências dos servidores públicos do Poder Judiciário? Foi difícil, porque a gente sabe que o problema não é a resposta, é a pergunta. Se você tem uma pergunta legal, é o que direciona o teu trabalho. Foi difícil? E a pergunta pequena, inclusive, porque eu já perguntas quilométricas, assim, né? A sua não é grande, mas assim, ela teve uma grande resposta. Foi difícil chegar nessa pergunta para vocês? Olha, dizer assim, de imediato, sim. Né? Inclusive, a gente tinha outros questionamentos, mas aí, quando a gente chegou nessa pergunta, a gente viu que, está dentro do meu contexto, está dentro do meu objetivo, ou seja, é aí. É essa questão que a gente precisa responder. É essa questão que vai nos dar esse, digamos assim, desenvolver e chegar num resultado que a gente pretende. Mas não foi tão simples assim, chegar nessa... já está aqui, a gente já tem meio que uma teoria para se trabalhar, que era a teoria de Krui e Genutten, mas aí, peraí, a gente vamos né, buscar essa questão problema. E aí, dentro, o que é que a gente observa? Que tem todo um contexto, né? E aí você tem o contexto do Tribunal de Justiça da Paraíba, o contexto do Poder Judiciário, que tem uma importância fundamental, a questão dos recursos humanos no setor público e no setor do Poder Judiciário, né? A gente teve aí um pouco da motivação, mas também a gente tinha no Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu metas, né? Que é um órgão que meio que direciona as ações do Poder Judiciário, e aí ele tinha metas a ser alcançadas, eles exigiam metas, isso fazia com que a gente tivesse dentro de parâmetros, né? Olha, a gente tem essa produtividade. E a gente ainda, Arquimedes, tem um detalhe. A questão do Poder Judiciário ela é muito cobrado pela seleção
celeridade, pela produtividade. Você, por exemplo, você não vê isso no legislativo. Você não vê a imprensa dizer, por exemplo, que o legislativo não é célere. Nem disso, porque também é chovendo molhado. Agora, assim, já que você politizou, os últimos 4 anos, o judiciário ficou na berlinda mesmo, né? Por motivos que não precisamos falar aqui. Mas, enfim, a lupa estava em cima. Então, esse lance que você até justifica a tal da baixa produtividade, de novo os caras querem aumento para juiz, né? Por que o cara sentou em cima do processo? Então, a gente sabe que a imprensa estava malhando, né, nesse sentido, e não sei se você juntou tudo isso, né? Que na tua justificativa está aqui, né? A falta de pesquisa sobre a competência necessária para o setor público, em particular o Poder Judiciário, em relação ao modelo de governança adotado, é uma lacuna significativa. Apesar das mudanças ocorridas no setor judiciário, a falta de pesquisa dificulta a compreensão das habilidades fundamentais para o bom desempenho do funcionário público nesse contexto específico e diante do modelo de governança adotado. E você fala sobre a baixa produtividade atribuída aos servidores públicos, constitui um aspecto premente nesse contexto, justificando a abordagem dessa temática na presente pesquisa. Então, acho que você juntou, né, a oportunidade, né? Mas, assim, uma dúvida. Em nenhum momento você foi cobrado por colocar Paraíba no seu título ou na sua pergunta? Porque eu vejo assim, quando eu li o título, nossa, não sou banca, eu coloquei aqui. Competências dos servidores do Poder Público Judiciário. Eu imaginei que fosse o Brasil, né? E aí a tua pergunta, de novo, se repete. Como se configuram as competências dos servidores públicos do Poder Judiciário? E aí você fala da Paraíba porque é o teu local de fala. Assim, como é? E eu não lembro, porque eu li teu trabalho há algum tempinho. Você justifica o porquê do recorde? O que a Paraíba tinha diferente, além de você ser um funcionário de lá? É a questão da acessibilidade? O que a Paraíba tinha, que as outras não têm? Ou a Paraíba era justamente o que poderia mostrar... Eu não sei se aquilo que o teu resultado na Paraíba, você consegue ampliar para o Brasil todo. Consegue? Sim. Assim... Respondendo a sua pergunta de banca, hein? Essa é uma pergunta de banca, vamos lá. Sim. Respondendo a sua primeira pergunta, né? Desde o primeiro workshop, a gente teve o primeiro workshop com Miciotti e Bresciani e Oliva, né? Porque a Oliva me acompanhou desde o primeiro workshop. Eu costumo dizer que a Oliva me acompanhou desde o primeiro dia de aula. Então, assim, a gente teve, desde o primeiro workshop, havia essa questão. No primeiro workshop, a proposta era, sim, trabalhar dentro do Poder Judiciário e o máximo de tribunais possíveis, né? Assim, a gente, vamos falar do Poder Judiciário. Sim. Só que, ao longo do segundo workshop, do terceiro workshop, a gente observou o quê? Peraí, são muitos tribunais, a gente tem que passar, tem todo um rigor. A falta de pesquisa no Poder Judiciário, a gente observa que pode ser também, justamente por ser um órgão onde não é um acesso aberto. Não é qualquer um que chega e vai fazer uma pesquisa. Eu quero fazer pesquisa sobre a produção tal. Não é assim. Eles seguem um certo rigor. É tanto que quando um exemplo de bastidor, né, que é o que você gosta. O comitê de ética do próprio tribunal, eu passei por um processo dentro do próprio tribunal para eu conseguir a autorização do presidente do tribunal para que eu pudesse fazer minha pesquisa lá. E isso acontece em todos os tribunais. Todos. Então, começamos a ver essas dificuldades e aí a gente observou, a gente só pode trabalhar no Poder Judiciário da Paraíba. Por quê? Porque era o poder onde eu tinha um acesso, e não um acesso, eu sou funcionário, eu tenho um direito. Não, eu tenho a possibilidade, né, de entrar com o processo administrativo, acompanhar o processo administrativo, e esse processo não é um processo simples. Por isso que a gente teve que definir o Tribunal de Justiça da Paraíba. E aí, na pesquisa, a gente observa o seguinte, pode ser replicado para outros estados? Sim, pode sim. Por quê? As metas do CNJ, elas são para todos os tribunais. Ela serve a todos e todos desempenham praticamente a mesma função, que é o quê? Fazer justiça. Um faz de forma mais célere, outro faz de forma menos célere, mas todos têm o mesmo objetivo e todos buscam o mesmo resultado. Mas desde o primeiro workshop que a gente tinha esse dilema. E, assim, creio que quando a gente foi para o Comitê de Ética, que EPA, a gente só vai poder fazer aqui. E isso o professor Oliva cobrava muito, né? Eu lembro dele porque ele foi um dos... Olha, você deveria trabalhar... Professor, mas aí, para a gente trabalhar em todos os tribunais, é impossível. A gente tornaria uma tese assim, e o resultado seria o mesmo que a gente conseguiu, né? O que você pode
agora você me lembrei da sua fala sobre a professora Isabel, sobre o ponto, né? Na verdade, você colocou um tijolinho na parede do conhecimento. E esse tijolinho, ele pode ser replicado, né? Então, você pode fazer comparativos. Então, se você achar alguém, um parceiro, né, de pesquisa que faça em São Paulo, por exemplo, você pode comparar São Paulo com Paraíba e gera um outro artigo. Então, assim, isso é legal pra caramba, né? Então, você justificou. Bingo, né? Aí eu queria saber também onde o pesquisador Domingos, se a figura do pesquisador Domingos nunca se confundiu com o funcionário Domingos. Você entendeu? Você é como se fosse uma pesquisa participante. Você estava no meio, só que você estava pesquisando o meio. Você não pode deixar que o teu local de fala era lá dentro. Você teve esse dilema, às vezes, puxa, eu sei o que ele vai responder porque eu faço isso. Então, como é que Agora, claro, né? Você sabe que separar o profissional da ação do pesquisador é crucial, né? Vai aí conceber a integridade da pesquisa, né? Mas isso eu consegui fazer porque eu reservei um tempo específico para a pesquisa, né? Eu tirei alguns dias afastado mesmo dos colegas, não era só do trabalho, né? Eu evitava o contato. Eu lembro que tinha uma colega de trabalho que dizia assim, eu nunca mais te vi. Aí eu disse, eu tô fazendo um trabalho de pesquisa, mas assim que terminar eu vou poder fazer isso, né? Uma coisa que ajudou muito foi a questão de Cubo, né? O orientador, ele me ajudou muito no plano da pesquisa. Assim, a gente trabalhou uma metodologia muito clara, muito bem definida e muito distanciada, porque a gente fez a coleta de dados justamente através do e-mail. Então, eu não fiz a pesquisa corpo a corpo, a gente fez a abordagem, claro, por grupos de trabalho, de WhatsApp, isso ajudou muito, Arquimedes, porque, você sabe, e-mail funcional, a gente meio que negligencia um pouco, né? A gente não vê todos os dias, a gente, no final de semana, a gente não abre e-mail de trabalho, né? Que é quando a gente tem mais tempo, mas aí a gente conseguiu manter esse meio que esse afastamento, e eu também, fiz essa autorreflexão também, né? Eu lembro que um colega chegou para mim e disse, olha, eu preciso que você me ajude a responder aquele negócio, eu não disse aquele negócio que você mandou para mim. Eu disse, não, tudo bem, a gente tenta responder, se você tiver alguma dúvida, aí você me manda um zap, me liga, né? Ele não me mandou o zap, então ele respondeu sem... Então, e por falar em resposta, né, a gente vai chegar lá que você aplicou um questionário, né, pelo Google Forms, depois você teve a fase qualitativa, mas é porque assim, ó, você colocou que a sua população totaliza 3.755 indivíduos, em que se obteve 469 questionários respondidos, após a exclusão de 5 deles devido a incongruências. Desses 469 que responderam, 4 respostas foram submetidas a critérios rigorosos de exclusão, né, porque tinha alguma coisa ofensiva, e ausência de fornecimento. Então, você teve um N bastante grande, 469 ou 465, depois da exclusão desses aí, é um número bacana. Aí você deu uma baita tabulada, imagino, não sei se você usou software para isso, ou foi na unha mesmo, né? E depois me parece que você colocou uma fase de entrevista também, não é isso? Você aprofundou alguma coisa aqui, né? Se eu bem me lembro, não é isso? Como é que foi? Né? Funcionou da seguinte forma, o formulário lá do Google Forms, a gente utilizou questões objetivas e questões subjetivas. Que aí o que a gente fez? A gente tabulou as objetivas, né? A gente analisou as objetivas, e aí a gente pegou as subjetivas e usamos o Atlas TI. Análise de conteúdo, né? Análise de conteúdo. Sim. E dá uma trabalheira. Sim. Né? É por isso que você fez assim aberto, já entortei. A gente teve assim... Pesquisar é muito bom, né, Arquimedes? Não, adoro. Fazer uma análise de dados é muito bom. Eu não sou da área de cálculos, né? Eu gostei muito da análise. Teve bastante trabalho, né? E eu lembro bem um detalhe. Eu dizia, professor, a gente não conseguimos nem 20%, nem pouco mais de 10% do número de respondentes. Ele disse, Domingos, é muita coisa. Historicamente, 3% é o... E aí eu não tinha essa noção, né? Mas foi muito pouco, professor. Olha, os magistrados, a gente não teve resposta dos magistrados, a gente não teve... o pessoal do setor de RH, todos responderam, mas o pessoal técnicos, analistas, responderam menos. Eles, Domingos, você tem muita coisa. Quando você for tabular... Começa a trabalhar, começa a fazer análise, e aí você vai me dizer... Cara, quando foi com uma semana, eu já estava assim, professor... Isso mudou, né? Posso pegar metade? Eu posso excluir, assim, alguns? Aí ele disse, olha, vai com calma, vai sem pressa, você tem tempo,
não se preocupe, e a gente fica naquela ansiedade, né, de querer obter respostas. E o que eu achei muito bom é que, por eu conhecer bem a área, né, por ser a minha área de trabalho, eita, essa questão aqui, eu já sei a resposta, eu já sei onde vai chegar. E aí, quando a gente começa a analisar, epa, não é bem assim. Aí é onde entra o pesquisador, né? Sim. É aí onde a gente consegue não interferir, não enviesar a pesquisa. Eu gostei muito disso, de poder fazer isso, sabe? Porque se for pensar em hipótese de pesquisa, é algo que vai ser refutado ou ser concordado. E você, pela vivência, acho que você tinha assim, essa resposta vai ser essa. O que te surpreendeu nesse monte de respostas, desses 460 e tantos, ou então na qualificação? Tinha alguma coisa que você falou, nossa, nunca imaginei isso, eu jamais... Sim. Algumas coisas, sim. Olha, uma das coisas que eu achava, eu lembro que a gente teve uma resposta que era muito interligada ao psicológico do servidor. Muito interligada, assim, e não foi só uma, né? Isso que me chamou a atenção, né? A questão do bem-estar emocional, sabe? Da preocupação com essas questões psicológicas, sabe? Essa relação pessoal dele com o trabalho. Isso foi novo para mim, porque até então eu achava, não, a gente vai achar a resposta só em relação à produtividade, em relação ao resultado do trabalho. E aí, não, aí a gente começou a identificar também essa relação. Inclusive, assim, a gente teve, por exemplo, tem uma questão que eu achei muito interessante, que era, olha, a gente tem que, na empatia, não só a empatia, mas a gente tem que ter resiliência na empatia. Poxa, né? Assim, foram algumas surpresas para mim, surpresas boas, né? E aí, bom, como é que foi a banca? Porque eu sei que a banca final, normalmente, a gente apanha e você virou doutor, então, ok, foi aprovado. Mas é o que a gente conversava em off aqui. Eu acho que o diferencial de uma pesquisa sempre se dá na banca de quali, que é onde o cara vai te falar, não, esquece, Domingos, isso aqui você não consegue responder há muito tempo, ou a metodologia não vai dar a resposta que você quer. Como é que foi a tua banca de quali? Você apanhou muito? Ou você já chegou, ó, meu desenho é esse, e o que vocês acham? Os caras falam, manda bala. Ou então os caras falam, não, tá tudo errado. Então, eles ajudaram. Normalmente, banca ajuda. No seu caso, ajudou? Muito. Eu vou te falar, você está falando só da banca, a banca de defesa, né? Não, a de quali que eu acho que deve ter mudado a tua vida, talvez. A de defesa, você tirou o título, pronto, né? E sugeriu depois, né? Mas assim, a banca de defesa foi muito especial para mim, sabe? Eu não posso deixar de considerar, porque assim, foi um momento assim, muito especial mesmo, onde teve, eu percebia o diálogo entre os membros da banca, sabe? Eles dialogavam, eles começaram a discutir, e eu fiquei, epa, peraí, o trabalho é bom. O trabalho é bom, para eles discutirem entre eles, né? Um dizia, olha, isso é melhor assim, o outro, não, seria melhor assim. Aí na banca de defesa eu tive essa grata surpresa, né? Legal. Né? Claro que apanhamos muito, sempre, graças a Deus, porque faz parte, né? E na banca em todas as bancas, é claro, mas eu gostaria, Arquimedes, de parafrasear aqui Isaac Newton, né? E aí eu desde Isabel, né, e o professor Celso, até passando pelo professor Cubo e a banca em si, né? Mas eu me senti, olha, em ombros de gigantes. Que legal. Eu gosto muito dessa expressão, porque, principalmente na banca, né? Na banca de qualificação, eu conheci o professor Hiro Sano, eu já tinha lido alguma coisa dele no meu trabalho, e o professor Eduardo Caldas, né? Que foram os externos. E é assim, na banca de qualificação eu tive Bresciani. Na de defesa já foi a professora Aline, porque o professor Bresciani também se afastou, e aí, né, mas ele trouxe muitas considerações, e a gente, quando eu conversava com o Cubo, né, pós-qualificação, ele disse, não, essas alterações de Bresciani será bom fazer. Então a gente vai, né, a gente utilizou dele também. Mas, assim, é exatamente isso, sabe? E o professor, por exemplo, na qualificação, tive também Oliva, né, o professor, que veio desde do primeiro workshop. Então, assim, sabe que você está assim, em ombro de gigantes mesmo, que você vislumbra o sol, vislumbra o campo, todo o campo, sabe? Eu me senti meio que assim. E eles trouxeram... Era muito interessante, porque eles muito curiosos também, né? Porque o Tribunal de Justiça da Paraíba foi onde era o meu objeto, era tudo muito novo para eles. E eles me questionavam muitas coisas em relação ao meu objeto. Porque a Oliva dizia, eu lembro muito bem que a fala de Oliva sempre era assim, olha, como
competências é um tema muito batido. Eu digo, sim, desde McLean, né? Desde 70 e alguma coisa, né? Que o tema competências Mas aí a gente observa que não é só competências, são competências dos servidores do Poder Judiciário. E aí buscando a performance tanto do órgão quanto dos servidores. Eu lembro bem que quando terminamos a banca de qualificação, a gente senta, né, com o orientador, e eu abri todas as minhas anotações, muitas anotações, e ele diz, calma, vamos por partes. O disseque os cortejadores, vamos por partes. Vamos por partes. E isso me tranquilizou um pouco, né? Porque da qualificação à defesa é um momento muito desafiador, né? Você tem os externos, né? Sim. E aí você tem tudo que você fez no workshop, parece que foi, tipo, espremido, né? E tá ali o sumo para você fazer daquele sumo conseguir fazer alguma coisa boa e agradável, né? Uhum. Enfim. Agora vamos falar sobre o resultado, né? O que mudou o mundo? A tese do Domingos, né? Eu queria saber o que você achou, né? Os resultados. E uma curiosidade: se você deu feedback de alguma. Eu vi que você tem muita matéria publicada na imprensa, né? Isso foi da assessoria do órgão, inclusive. Mas, assim, as pessoas que responderam o seu questionário, os 469 lá, você mandou algum tipo de resposta? O link da minha tese daqui, ou alguma dessas matérias? Porque eu acho que até respeito a quem responde, né? Porque às vezes ele responde tanta coisa e não sabe para que serve. E aí, quando você recebe a resposta, olha, aquela tua resposta virou esse trabalho, acho que o cara fala assim, puxa, que legal, né? Ele valeu para alguma coisa. Você teve já esse tempo, né? Porque eu sei que faz pouco tempo que você defendeu também, né? Ou se tá no teu radar fazer isso, né? Dar esse feedback. Olha, eu sempre tive muito esse respeito aos respondentes, sabe? Primeiro porque não é fácil para eles, porque demanda tempo, demanda um certo raciocínio, né? E assim, eu sempre tive sim essa preocupação e é como você diz, né? Houve a divulgação do meu trabalho pelo próprio tribunal, pelo próprio sindicato do qual eu faço parte, do Justiça e Justiça, então eles puderam ver que as respostas que eles me deram já teve algum resultado, né? Isso já é um feedback e muito bom, né? Assim, eu lembro que tem colegas, cara, gostei demais, olha, eu vi a notícia lá, eu vi que você produziu. Quando a gente produziu o primeiro artigo, eu ainda não tinha feito defesa, né? Não tinha feito qualificação, eu enviei para o grupo de trabalho e alguns colegas leram, né? E comentaram e tal, né? E eu achei muito interessante. E assim, o feedback é um processo contínuo, né? A gente está em processo ainda, porque a gente está produzindo os 2 últimos artigos, né? A gente submeteu os 2 últimos artigos, né? Que é para diplomação, e a gente pretende sim, eu vou enviar. E outra coisa que eu quero fazer, porque você sabe, a gente está em conclusão ainda, né? Até esses 90 dias a gente ainda tem o que fazer. Sim. E aí eu pretendo sim, inclusive já estou com um texto pronto para mandar o resumo da tese para cada e-mail, vou mandar o link também da tese inteira e sempre me coloquei à disposição nos grupos de trabalho, olha, quem tiver interesse em dar continuidade a um mestrado, a um doutorado, eu me ponho à disposição para toda e qualquer informação. Inclusive, alguns colegas já me ligaram, sabe? Já nesse intuito, né, de saber, né, como é que funciona, como é, né? Claro que a gente não fala nas dificuldades, né? A gente vai falar só nos louros. Até porque as dificuldades são pessoais. Pode ser que você Sim, claro. tenha, porque você estava mal formado em alguma coisa, sei lá, tem a BNT. A BNT é difícil, mas o outro deve saber a BNT, sei lá, enfim. Você não sabe mexer com software X, o cara sabe, mas enfim, cada um cada um com seus problemas. Mas assim, eu acho legal esse feedback que você vai fazer aí, porque sabe que conhecimento e amor, se a gente não divide, não multiplica, né? Tem não isso sei. também. Então, e você tem muita coisa acumulada aí, que é da sua própria comunidade, né? Que eu acho que deve ser interessante para eles, né? Sim. E só você sabe também, né? Porque você usou parte dos dados para a sua tese, né? Tanto no Quant, né? Virou tabela percentual, e uma coisa da Quali você pegou lá e juntou na análise de conteúdo. Mas você tem muita coisa que você não contou para ninguém, que talvez gere novos artigos, novos estudos, enfim, né? Mas, enfim, para terminar, eu queria saber o que o doutorado mudou na tua vida, né? Porque aquele lance da expectativa e realidade, eu falei, vai ser... Foi muito mais do que eu esperava, foi um sofrimento que passou, mas, enfim, você recomenda? Qual que é a tua ideia? Sim, claro que eu recomendo. Mas, assim,
levo em consideração 2 fatores, né? Eu vivo no Alto Sertão da Paraíba, então, e sou oficial de justiça. Eu trabalho externamente. E assim, dentro dessa, cria-se aí uma perspectiva profissional mais abrangente, né? E com certeza, como oficial de justiça, né, eu tenho, assim, melhorado muito o aspecto da própria produção, né? Do próprio pensamento, digamos assim, do próprio resultado a partir desse novo contexto, né, que eu faço parte, né, tanto do contexto do doutorado quanto do contexto ainda de oficial de justiça, né? Então, me ajudou muito nesse sentido, né? E assim, há um crescimento intelectual incrível. E não adianta eu lhe dizer, olha, eu cresci. Não, é assim, a gente tem é individualizado, né? Porque a gente, sei lá, a gente conhece novos paradigmas, a gente tem um entendimento de conceitos que a gente nunca teria se não fôssemos pesquisadores. Se usava o senso comum, né? Exato, a gente... E foi... Quando você fala no período, assim, de doutorado, foi um período de muito desafio, né? Eu tive muitos desafios, muitos, e olha, desafios, assim, desde saber o que fazer diante de um artigo novo, e até como você produzir, como você reinventar, como você disse aí, a roda. Até assim, porque você tinha uma desvantagem, né, que é a questão da distância, né? Você não ficou aqui os 4 anos, né? Os 3 anos, sei lá. Você estava uma parte online, você deve ter vindo aqui algumas vezes, né? Para não sei quantas, mas enfim. Esse contato também com aqueles que estão vivendo mesmo a agrura que é a sua, né? Eu sei que você tem uma turma do Nordeste fazendo, eu entrevistei vários, inclusive. Eu não sei se vocês tinham um grupo Zap de vocês, né, para falar mal do professor, que as coisas, né? Mas, enfim, esse contato físico também, você perdeu, né? Uma distância, enfim. Que isso foi um aspecto bastante peculiar, né? Assim, a gente tem o grupo de WhatsApp, sim, mas todos trabalham, todos têm atividades, assim, todos somos muito ocupados, né? E o grupo de WhatsApp a gente usa muito pouco. Não dá tempo nem falar mal do professor. A gente divide mais, informações mais pontuais, né? Mas assim, foi bastante. Eu fui 3 vezes, creio eu. A gente foi para as aulas, depois a gente foi para a qualificação e depois a gente foi para a defesa, né? E assim, realmente o contato com a turma, né, foi muito pouco, né? E isso a gente sentiu falta. Eu particularmente senti muita falta, porque eu gosto muito. Eu sou interiorano, eu sou de sentar na calçada para bater papo, e eu senti muita falta do grupo em si, das conversas, né? Dessas conversas de bastidores, como diz você, né? Não está no teu radar ser docente? Você tá, sim. Você fala bem, né? Você é um cara didático, assim, né? Estou enchendo tua bola mesmo. E você tem um mestrado, doutorado, tem 2 formações aí sólidas, né? Você já pensou nisso? Sim, já, claro, né? Assim, eu tenho formação em letras, né? Língua vernácula em inglês. Eu já tive em sala de aula no ensino médio fundamental, né, e cursinhos, mas tá assim, eu pretendo, um dos aspectos que o doutorado vislumbrou, né, que me mostrou essa possibilidade. Eu vejo, sim, não agora, nesse momento, porque eu ainda estou sentindo não tem aquelas pauladas, né, que a gente recebe nas costas, ela ainda está queimando um pouco, a gente tem que esquecer um pouquinho essa... Eu não sei se você apanhou de cipó quando era criança, né? Acho que não. Não. Eu também não, mas eu lembro que cipuada dói muito, né? Tá. E passa um tempinho aí, mas sim, a gente tem essa perspectiva, sim, acredito que a médio prazo a gente vai buscar, sabe? Porque eu acredito muito, Arquimedes, que a gente precisa desse ponto que Isabel falou, não só no doutorado, mas também na vida. E sala de aula permite isso. Vocês, como professores, talvez não percebam o quanto, para nós alunos, muda, assim, acrescenta tanto. Eu digo isso por Isabel, digo isso por Cubo, né? Que foram pessoas, assim, extraordinárias, foram professores, assim, que eu gostaria, como eu disse a eles, né? Eu gostaria de levá-los ao longo de toda a minha vida, sabe?
eu fico imaginando isso, olha, já pensou, né, tá com bastante idade, poder sempre conversar com eles, né, sobre tudo, né? Isso, e eu dizia a Cubo isso, né, Cubo, eu espero que a gente não perca a gente perca o vínculo de orientador orientando e crie-se um vínculo assim, de colegas mesmo, né, tanto de profissão quanto amigos. Aí ele disse, isso depois da defesa, né, você é o doutor, você já passou pela mesa, você é doutor tanto quanto eu. Eu disse, calma, professor, nem tanto, o senhor é meu mestre. Eles, não, você agora é doutor. Eu achei muito interessante isso, né? Por conta dessa, digamos assim, essa continuidade, né? Depende de vocês, né? Você criou o vínculo, né? Eu vejo assim, que eu lembro com carinho de muitos alunos, né? E aí a gente entra na teoria dos 5%, se você conhece, né? Que teoria dos 5%, assim, pensa em todos os professores que você já teve, muitos. Quantos você lembra que cabe na mão? E nem às vezes é por causa da didática, porque é por algo que ele falou, foi um colo que ele dizia no momento, então assim, te acolheu. Então o ensino, ele não é racional, ele é emocional. Isso vale para qualquer coisa, o motorista de Uber, o garçom que te serviu um rubacão aí, né, aí na Paraíba. Assim, pô, eu lembro desse pessoal, e outros você passou na vida. Então, assim, já que você já nomeou, né, tanto Cubo quanto Isabel, eu acho que eles estão no seu 5%, né? E gostaria que vocês tivessem uns 5% dele, mas a gente só vai saber perguntando para eles. Né? Eu também espero. Eu gostaria, eu ficaria muito feliz. Muito feliz. Tá ótimo. Então, Domingos, vamos falar um pouco sobre os seus achados, né? Depois que você estudou tanto, entrevistou tanto, fez tanta métrica aí, o que os seus achados mostram? O que eles contribuem aí para o muro do conhecimento? Olha, Arquimedes, assim, os meus achados, primeiro eu pude entender as configurações das competências, essa problemática das competências num setor específico, que é o setor judiciário brasileiro, né? Com ênfase, claro, na performance, não só do servidor, mas do próprio órgão. E aí a gente pôde observar essas configurações, e com isso a gente pode oportunizar ao gestor de recursos humanos dos tribunais de justiça do Brasil perspectivas de resultados assim mais abrangentes, mais objetivas e necessárias ao setor, né, ao setor judiciário. E com base nesses resultados, a gente tirou assim lições fundamentais tanto para os servidores quanto para o próprio órgão, né, os gestores públicos de recursos humanos do Poder Judiciário, né? E também a gente chegou num cluster de competências bem contextualizados, né, no setor judiciário. Observados o quê? Os modelos de governança, dentro dos modelos de governança existentes, a gente deu um pulo do gato, porque a gente chegou no modelo híbrido de governança. Então, não foram só nesse cluster de competências, a gente não observa que há somente, por exemplo, competências da administração pública tradicional, como assiduidade, hierarquia, né? A gente vê que nesse cluster de competências, ele tem também, por exemplo, uma competência como resiliência, diligência, probidade, que não está nem no modelo de governança da administração pública, nem no modelo de nova gestão pública ou de nova governança pública. E ele acrescenta, e aí, dentro desse contexto, ele vai nos fazer observar que há realmente esse modelo híbrido de governança, e aí é onde se coloca que há uma evolução nessa performance administrativa dentro do órgão judiciário. Claro que eu estou falando isso dentro do Tribunal de Justiça da Paraíba. E aí a gente tira aquele pré-conceito de que é um órgão centenário, que é um órgão que está vinculado a uma gestão, digamos assim, tradicional, a uma questão, né? Então a gente vê a modernização, sim, e há novas perspectivas dentro desse parâmetro. Né? Então, eu fiquei muito feliz com esses achados. Claro que, como você disse, tem outros achados que a gente pode trabalhar depois, mas que, dentro dessa pesquisa, é isso que a gente tem, né? Que foi onde a gente chegou. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Desde já, eu quero agradecer a todos os servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba que
responderam ao questionário, os 464, assim, que foram muito, muito importantes nesse momento, né? Agradecer aqui, em particular, ao presidente do tribunal, que nos concedeu a possibilidade, né, de fazer esse trabalho no Tribunal de Justiça da Paraíba, a DIGEP, né, que é a Diretoria de Gestão de Recursos Humanos, que foi, assim, primordial e necessário no desenvolvimento desse meu trabalho. Eu agradecer também a todos os professores, a USCS por estar fazendo parte desse sonho, a você também, Arquimedes, por nos dar esse espaço, né, e nos permitir conversar mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigado. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.